O impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016, bom, o que realmente estava em jogo ali? Hoje, a gente vai mergulhar na análise de um artigo acadêmico que traz uma perspectiva, no mínimo, provocadora. A tese deles é que aquilo não foi um processo comum, mas sim parte de um movimento muito maior e mais complexo. Olha, os autores já começam com uma afirmação bem forte. Eles dizem que foi um impeachment sem crime de responsabilidade e, mais, sem qualquer acusação de corrupção direta contra a presidenta. E isso, claro, já levanta a bola para a gente se perguntar, se não foi por isso, foi por quê então? E é exatamente esse o quebra-cabeça que a pesquisa tenta montar. Como uma presidenta que recebeu 54 milhões de votos é tirada do poder se, segundo eles, não havia uma base criminal clara para isso? Para entender a linha de raciocínio deles, vamos seguir o mapa que o próprio artigo traça. Primeiro, a gente vai olhar para o impeachment em si. Depois, vamos entender o que eles chamam de revolução colorida. Aí a gente vê quem seriam os atores envolvidos, quais foram os impactos na economia e, por fim, como isso se encaixa num cenário geopolítico maior. Bom, a primeira peça desse quebra-cabeça, de acordo com o artigo, é a seguinte: não se deve pensar num golpe clássico com tanques na rua. A ideia aqui é a de um golpe brando ou parlamentar, que usa as próprias instituições do Estado, o Congresso, o Judiciário, para atingir o seu objetivo. E essa articulação teria acontecido, segundo a análise, em 4 frentes ao mesmo tempo. Uma frente jurídica, com investigações que o artigo aponta como seletivas. Uma parlamentar, como se fosse um terceiro turno da eleição perdida. Uma frente na mídia, criando um clima de crise constante. E, claro, a empresarial, que teria ajudado a organizar e financiar a oposição. Ok, mas como é que essas 4 frentes teriam agido de forma tão coordenada? Para explicar isso, o artigo usa um conceito específico, um modelo teórico chamado revolução colorida. O que seria isso? Basicamente, é descrito como uma espécie de roteiro, um manual, para mudar um governo sem usar força militar. A tática envolveria usar as redes sociais para chamar o povo para a rua, contar com ONGs, muitas vezes com financiamento externo, e usar um discurso forte contra a corrupção para tirar a legitimidade do governo. E o artigo defende que o que aconteceu no Brasil não foi um caso único, sabe? Eles conectam os pontos, começando por movimentos parecidos em países que eram da antiga União Soviética, lá no início dos anos 2000, passando pela Primavera Árabe em 2011 e chegando até as jornadas de junho de 2013 aqui no Brasil, que são vistas como o pontapé inicial de tudo. Certo. Se existe um roteiro, quem foram os atores que colocaram essa peça em cartaz? A análise aponta para uma rede bem complexa, com gente daqui e de fora do país. Aqui dentro, o artigo fala de uma aliança que juntou a oposição política, grandes grupos de mídia, partes do judiciário e do empresariado. E para dar volume a tudo isso, teriam surgido novos movimentos de rua, tipo o MBL e Vem Pra Rua, que ganharam muita força, principalmente nas redes sociais. E é aqui que a análise fica ainda mais polêmica. Os autores argumentam que os grupos brasileiros não teriam agido sozinhos. Eles teriam recebido apoio financeiro e estratégico de interesses de fora, principalmente dos Estados Unidos, incluindo empresas de petróleo e agências que têm ligação com o governo americano. Isso tudo nos leva à pergunta de $1 milhão, né? Por quê? Para que todo esse movimento? A resposta, segundo o artigo, está nas nossas riquezas, nos recursos naturais do Brasil. E falando mais especificamente, o grande prêmio na mesa seria o controle das reservas gigantescas de petróleo do pré-sal, uma das maiores descobertas do século. O objetivo, de acordo com os autores, era mudar as regras do jogo que davam à Petrobras o controle sobre toda essa riqueza. E para amarrar essa tese, o artigo aponta para o que aconteceu logo depois do impeachment. O fim do monopólio da Petrobras do pré-sal, a privatização de ativos importantes e a aprovação bem rápida de reformas grandes, como a trabalhista e a da Previdência. Tudo isso, segundo eles, alinhado a novos interesses econômicos. Para fechar, a análise dá um passo para trás e olha para o cenário global. Eles colocam o caso do Brasil dentro de um novo jogo geopolítico, onde a briga por recursos naturais e por influência é o que dita as regras do poder no mundo. A conclusão do artigo é bem direta. A ideia é que a gente estaria vendo um novo tipo de imperialismo, um que não chega mais com exércitos, mas que age manipulando as instituições e a opinião pública para controlar territórios e riquezas que são estratégicas. Então, no fim das contas, essa análise toda nos deixa com uma pergunta fundamental para pensar.
Até que ponto as narrativas políticas que a gente consome no dia a dia são, na verdade, moldadas por interesses econômicos que não aparecem na superfície? Fica aí a reflexão que essa pesquisa nos convida a fazer.